Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de março de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita Ave Cristo, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos, no primeiro momento, fazermos a nossa prece de gratidão, será feito pelo nosso amigo Wesley. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo, nos falando em que capítulo nós estamos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia de estudos, de confraternização entre espíritos afins que aqui se encontram para aprender a não cometer mais os mesmos erros de outrora. Que esses estudos possam internalizar as nossas almas e que possamos refletir sobre as nossas atitudes, que possamos nos renovar e manter a vontade firme e o esforço constante para o melhoramento íntimo. Obrigado, querido Deus. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos Opílio Tassiano e Quirino Eustáquio decidindo que destino iam dar a Rufo. O Opílio, no primeiro momento, queria que ele fosse decapitado, e o Eustáquio, uma alma tenebrosa, deu a ideia que para um escravo dessa ordem, ele ser arrastado por um potro selvagem era o melhor, e daí ia dar um espetáculo melhor, né? Mais bacana. E ficou decidido isso, e trouxeram o Rufo, pediram para ele abjurar. Aí ele caiu ao chão de joelho com o Opílio Veturo, pedindo para ele clemência. Viu as filhas e a esposa que iam ser vendidas como escravas. Mas depois que ele caiu no chão de joelho e chegou até o rosto ficar no pó do chão do momento, ele recupera a serenidade, levanta a cabeça já sereno, e ele diz pro Opílio Veturo e para todo mundo que está lá, que se calou, né, que o Evangelho é revelação divina e que Jesus não é um mistificador e sim um mestre da vida imperecível. Falou que se o Opílio tinha medo da morte, ele não tinha, que a morte para o Opílio era enigma e mistério, e para ele era libertação. Então nós estamos nesse diálogo onde o Rufo está falando para todos e todos estão como que hipnotizados. Esse sacrifício de Rufo nos lembra o momento também do sacrifício de Jezeel, de Estevão. A sabedoria daquele jovem, não digo defendendo, mas mostrando a sua posição na condição de um cristão. E o nosso Senhor Jesus sempre falou de todos os sofrimentos que os seus seguidores iriam passar. Não é o nosso caso hoje. Nós não somos espíritos para dar esses grandes testemunhos, até porque o momento agora, esse momento não é para isso. Esse momento agora é para o testemunho íntimo. A lição que nós temos a aprender, esses grandes espíritos que reencarnaram, fiéis ao Cristo, com capacidade de abrir mão de tudo e de todos. Você imagina, ele está aqui, a sua esposa e suas 2 filhas, que correram, abraçaram, disseram, papai, papai. E ele, nesse momento, olha, só o senhor abjurar, nega, tu está livre. E ele chorou, ele ficou baixo, ficou ruim. E ele, como diz aqui o nosso Emmanuel, parecendo envolvido em vigorosas forças espirituais, fitou com tristeza e esclareceu. Então, nós não somos chamados para esse testemunho. Não. O nosso sacrifício ainda é simples, pequeno,
Abre mão da vaidade, do teu orgulho, do teu ciúmes, do teu materialismo. É coisa pequena. E a gente não dá conta disso. Aqui não, isso aqui é gente grande. Por isso é que o Cristo fala através dele. Porque o Cristo não fala por boca suja. E o Rufo era uma alma limpa. A grande assembleia escutava com insopitável, incontrolável torpor de assombro, porque ele não se intimidou frente ao Opílio Vetúlio. Opílio, manietado, imobilizado, talvez por fios intangíveis, jazia imóvel, como o bastão lavrado em que se apoiava, por nota marcante de sua autoridade doméstica. Continuou Rufo, depois de curto intervalo. Comentais a lamentável situação de minha companheira e de minhas filhas, em vista de vossa resolução, exilando-as para outras terras. No entanto, com respeito que a vossa família sempre nos mereceu, sou levado a perguntar por vossos antepassados: onde viverão hoje vossos pais? Os títulos do patriciado não exoneraram vossos avoengos, antepassados, dos deveres para com o sepulcro. Sois tão separado deles como serei doravante dos meus. E, enquanto a vossa saudade vagar como sombra inútil, corvejando sobre os vossos dias, a dor de minha mulher, tanto quanto a minha própria dor, produzirá em nós a confortadora certeza de estarmos cooperando na edificação de um mundo melhor. Somos escravos, sim, nascidos do jugo pesado de cruel cativeiro. Contudo, nosso espírito é livre para adorar a Deus, segundo a nossa compreensão. Antes de nós, companheiros outros conheceram o martírio. Quantos terão sido assassinados nos circos, nas cruzes, nas fogueiras e nos tribunais? Quantos terão demandado o túmulo, carregando espinhosos fardos de aflição? Entretanto, nossos corações feridos, como o lenho atirado ao fogo, alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Nossos filhos jamais estarão órfãos. Tutelados do Cristo no mundo, constituem a herança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada que se misturam à luz nascente de novo dia. Vamos agora, ponto a ponto, na fala do escravo Rufo. Comentais a lamentável situação da minha companheira e de minhas filhas, porque o que Vetúlio fez? Tentou sensibilizá-lo. Porque no fundo, o Opílio não quer matar Rufo. E, inclusive, ele se incomoda muito de ver que ele prefere ser fiel a um carpinteiro e abandonar seus filhos. Então, isso o irrita, o deixa extremamente irritado. Então, o que ele fez? Bem, eu vou dar uma pressão no Rufo. Eu vou dizer, olha, tua esposa e tuas filhas serão vendidas. É isso que tu queres? Aí, olha a fidelidade e a certeza que o Cristo está com ele. Presta atenção nisso aqui. Comentais a lamentável situação de minha companheira e de minhas filhas, em vista de vossa resolução. Ou seja, quem vai fazer é você. Tu queres que eu me preocupe, mas é tu que está sujando as mãos. Exilando-as para outras terras. No entanto,
com o respeito que a vossa família sempre nos mereceu, sou levada a perguntar por vossos antepassados. Onde viverão hoje vossos pais? Você está preocupado? Mas e onde estão teus pais? Eles morreram. Você sabe onde eles estão? Os títulos do patriciado não exoneraram vossos antepassados dos deveres para com o sepulcro. O teu título não evitou a desencarnação. Sois tão separado deles como serei a partir de agora dos meus. Ou seja, estamos iguais. E enquanto a vossa saudade vagar como sombra inútil, corvejando, o som do corvo, sobre os vossos dias, a dor de minha mulher, tanto quanto a minha própria dor, produzirão em nós a confortadora certeza de estarmos cooperando na edificação de um mundo melhor. Tu está fazendo mal, eu não. Porque lembra que na concepção de Opílio Vetúrio, quem que está fazendo mal? O Rufo. E ele está dizendo, eu não vou carregar a culpa. Nem eu nem minha esposa, porque nós somos cristãs. Tu vai. Porque ele diz, nós estaremos com a certeza que estamos cooperando com o trabalho do cristianismo. E Jesus falou, gente, foram mais de 3 séculos, quase 4 séculos cristãos morrendo. E morria muito, não era pouco não. E o povo não cedia. Foi muitos leões, foram muitas fogueiras, foram muitas chibatadas. E tudo começou com Estevão. E o povo não cedia. Era uma honra morrer pelo Cristo. E cantando. Enquanto a vossa saudade vagar como sombra inútil, corvejando sobre os vossos dias, a dor de minha mulher, tanto quanto a minha própria dor, produzirão em nós a confortadora certeza de estarmos cooperando na edificação de um mundo melhor. Somos escravos, sim, nascidos sob o jugo pesado de cruel cativeiro. Contudo, nosso espírito é livre para adorar a Deus segundo a nossa compreensão. Eu sou escravo, eu tenho que te servir, mas eu, espírito, adoro quem eu quero. Não é a quem tu queres. Porque o que eles querem? Que eles neguem ao Cristo e adorem a Cíbele. É isso que eles querem. Ele disse, não, eu, espírito, eu tenho uma liberdade, eu, espírito, não sou escravo. Eu, personalidade, sim. Mas eu, espírito, não. Segundo a nossa compreensão, antes de nós, companheiros outros conheceram o martírio. Quantos terão sido assassinados nos circos, nas cruzes, nas fogueiras e nos tribunais? Quantos terão demandado o túmulo, carregando espinhosos fardos de aflição? Entretanto, nossos corações feridos, como lenho atirado ao fogo, alimenta a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Está aqui nós hoje. Se o cristianismo hoje tomou essa força, foi graças ao trabalho desses irmãos que firmaram. Entretanto, nossos corações feridos, então ele diz, quantas cruzes demandando o túmulo, carregando espinhosos fardos de aflição. Entretanto, nossos corações feridos, como lenho atirado ao fogo, alimenta a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Nossos filhos jamais estarão órfãos. Tutelados do Cristo, no mundo, constitui a herança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada que se misturam à luz nascente de novo dia.
Imagina o clima. Se aqui fica esse clima, imagina lá. O prisioneiro fitou Vetúrio de frente, com valorosa serenidade, e afirmou sem afetação: Vós, porém, romanos dominadores, tremei enquanto rides. Jesus reina acima de César. Vencendo a lassidão que o dominava, Opílio Vetúrio agitou os braços e clamou: Cala-te, nem mais uma palavra. Epípo, o chicote. O capataz estalou o rebenque no rosto do escravo enobrecido, enquanto Vetúrio, em poucas palavras, concluía o negócio com o mercador. Dioclécia e as filhinhas foram cedidas a preço ínfimo. Enquanto o potro, bravio, era aparelhado, a esposa do Marte tentou lançar-se nos braços dele, mas algumas companheiras afastaram-na com as meninas para recanto próximo. Rufo ia ser atado à cauda do animal que relinchava, escoceante, quando Berzélio, o comprador de cativos, abeirou-se dele e ciciou-lhe aos ouvidos: Tua família encontrará um lar. Em nossa casa da Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. Gente, Berzélio se inseriu na casa de Opílio como um comprador de escravo, mas ele era cristão, sabia do sacrifício, sabia que o escravo Rufo não iria ceder e comprou suas filhas e sua esposa. A preço ínfimo. Ele queria se livrar porque ele queria castigar o Rufo, o Opílio. Isso é providência divina. Agora, o Rufo sabia? Não. Mas ele em algum momento deixou de confiar em Jesus? Não. É essa fé que nos move. É essa fé que nos alimenta. É essa fé que nos dá esperança. É essa fé que nos dá alegria de viver. A certeza que Deus está no comando. Tua família encontrará um lar em nossa casa da Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. Pela primeira vez, naquele dia de terríveis recordações, belo sorriso estampou-se no semblante do Marte. Mais tarde, algumas mulheres piedosas da igreja lhe recolhiam os despojos em matagal próximo. Olha a classe da escrita de Emmanuel. Ele poderia aqui esmiuçar, e ele se estraçalhou, e ele amarrou a perna, e amarrou o braço, e quando o galope... Não. Já se sabe o que vai acontecer. Então, isso é espírito nobre escrevendo. Porque ele sabe que à medida que nós vamos lendo, a gente vai o quê? Imaginando. Algumas mulheres piedosas da igreja lhe recolhiam os despojos em matagal próximo. Estraçalhou. Emancipara-se Rufo para servir com mais segurança aos desígnios do Senhor. Porque agora ele continua a trabalhar, mas no mundo espiritual, com mais segurança. E a gente pergunta, tia, por que com mais segurança? Porque ele conseguiu superar o medo. Ele conseguiu superar a insegurança. E ele conseguiu
pôr em prática a fé e a certeza em Deus. A partir dessa lição aqui, e desse desfecho final aqui, quando o Berzélio se aproxima e diz, eu sou cristão, essa foi a maior lição para ele. Como se Jesus dissesse, vais em paz, eu estou contigo. Ninguém está abandonado. Pela primeira vez, então, aquele sorriso. De elevada janela dos seus aposentos de exílio, Cíntia acompanhara a cena horrenda. Quem é Cíntia? Cíntia Júlia, mãe de Tassiano, esposa de Quinto Varro, agora esposa de Opílio. Lembrando que Opílio era o amante e primo dela. Então ela viu toda a cena, imagina. Cíntia acompanhara a cena horrenda. Por quê? Porque ela falou para Tassiano que o pai dele não foi morto pelos cristãos. Lembra disso? O pai dele era cristão. E que o pai dele era cristão. Aí pronto, ele disse, mamãe surtou de vez, é melhor isolar para ela não falar besteira. Acompanhar a cena horrenda. Vendo o animal desembestar pelo bosque, arrastando a vítima indefesa, desmaiara de pavor. Desmaiou. Escrava de confiança, orientadas por Helena, filha de Opílio, logo a sua enteada, aflita, iam e vinham na azáfama do socorro. Tassiano esqueceu as visitas e colocou-se ao lado da enferma, acabrunhado e abatido. 2 horas de expectativas correram pesadas e tristes. Depois de muitas massagens e de vários excitantes nas narinas, a senhora acordou, mas, para espanto de todos, desferia estranhas gargalhadas. Cíntia Júlia estava louca. A família Vetúrio, desde então, cobriu-se de provas inquietantes. 1 ano decorreu sem novidades de vulto, de importância. Excursões diversas nas Galhas foram efetuadas com a doente, na companhia de Opílio e Tassiano, em busca de melhoras que não apareceram. Médicos e oráculos, procuraram também o mundo espiritual. Oráculos famosos foram consultados sem proveito. Não obstante reforçado o serviço de vigilância em casa, a guarda da enferma tornou-se mais difícil. De quando em quando, era encontrada a falar consigo mesma, em voz alta, com evidente alienação mental, mais acentuada. Certa feita, burlando as sentinelas, caminhou para um velho tugúrio, um abrigo, onde o irmão Corvino socorria os sofredores. Quem é o irmão Corvino? Quinto Varro. Quem é Quinto Varro? Primeiro marido de Cíntia Júlia. Primeiro marido, esposo de Cíntia Júlia. Quinto Varro orava com a destra suspensa sobre 2 crianças paralíticas. Ele estava fazendo o quê, gente? Aplicando o passe. É por isso que a gente diz que o espiritismo é o cristianismo, deve ser o cristianismo redivivo. Quinto Varro orava com a destra suspensa sobre 2 crianças paralíticas, quando notou a presença da mulher amada, que ele de pronto identificou. Irreprimível amargura envolveu-lhe o coração. Cíntia era apenas uma sombra. O corpo descarnado, as rugas numerosas, a cabeleira quase branca e os lábios torcidos desfiguravam-na desapiedadamente. Fixou, a princípio, com indiferença, mas observando-o sozinho,
Tão logo se haviam retirado as visitas, iluminou-se-lhe a expressão de fé e confiança. Acercou-se respeitosamente do apóstolo e rogou humilde: Pai Corvino, há muito tempo ouço referências ao vosso trabalho. Sois o intérprete de Jesus. Valei-me por piedade. Sinto-me doente, cansada de tudo. E, provavelmente porque reparasse a perplexidade do benfeitor, acrescentou precipitada: Não me conheceis? Sou a segunda esposa de Opílio Vetúrio, um dos inimigos dos cristãos. A família declara-me dementada. Oh, sim, quem sabe? Que pode fazer uma pobre mulher sem não enlouquecer quando se vê plenamente ludibriada pela vida? Poderá o coração vencer dores irremediáveis? Como conseguirá uma árvore resistir ao raio que a destrói? Já vistes alguém sustar a corrente de um rio com um simples ramo de parra? De videira, tá, gente? Em outro tempo, fui a esposa de um homem que não soube compreender e sou mãe de um filho que me não entende. Estou exausta, errei, preferindo o inferno do ouro quando Deus me oferecia o paraíso da paz. Desprezei o companheiro que realmente me queria para a glória do Espírito e julgaram-me senhora de robusto juízo. Agora procuro recuperar minha alma e tratam-me por louca. Estou farta de ilusões. Quero a bênção do Cristo Consolador. Aspiro à renovação. Porque lembra que ela queria o dinheiro, ela queria o poder, ela queria a riqueza. E Quinto Varra era um homem muito nobre, muito bom. Ele jamais entraria em qualquer vínculo com coisas ilícitas. E o Opílio Vetúrio era o primo dela e rico. E ele era bem mais velho que ela, né? Então ele foi envolvendo e incitando realmente ela a acreditar que o marido dela era um bobo. E acabou casando com ela, né? Sou a segunda esposa de Opílio Vetúrio. Porque lembra que a primeira ele ficou o quê? Ele ficou viúvo, entre aspas. Há uma desconfiança muito grande que ele mandou matar a esposa para poder ficar com a Cíntia. Olha a confusão. E ela diz, um dos inimigos do cristão, a família me declara dementada. Oh, sim, quem sabe? Que pode fazer uma pobre mulher se não enlouquecer quando se vê plenamente enganada pela vida? Ela se sente enganada, né? Porque ela acreditou que ela seria super feliz e a mulher mais feliz do mundo. E ela descobriu que ela não. Poderá o coração vencer as dores irremediáveis? Como conseguirá uma árvore resistir ao raio que a destrói? Né? E ela foi aqui. Já viste alguém sustar, né? Levantaria a corrente de um rio com um simples ramo de parreira? A parra é a parreira, né? Se você aquilo é fininho, né? Como é que pode segurar? E aí ela toca num ponto que, imagina ele ouvir isso, né? Fui a esposa de um homem que não soube compreender e sou mãe de um filho que me não entende. É como se ela dissesse, hoje eu sofro na carne, né? Estou exausta, errei, preferindo o inferno do ouro, quando Deus me oferecia o paraíso da paz, que era o esposo dela. Desprezei o companheiro que realmente me queria para a glória do Espírito, porque lembra, ele a convidava para ela ir. Agora procuro recuperar minha alma e tratam-me por louca. A infortunada matrona enxugou as lágrimas ante o missionário que a fitava, aterrado e enternecido, e continuou. Aliviareis por acaso o sacrifício do coração materno, alimentando um filho dia a dia, orvalhando-o com o pranto de sua dor e fortalecendo-o com os raios de sua alegria, para vê-lo em seguida, conscientemente, entregue à ferocidade? Podereis imaginar os padecimentos da mulher que, vítima de si mesma, permanece situada entre o desencanto e o remorso, ferida nas menores aspirações? Ah, Pai Corvino, por quem sois, compadecei-vos de mim. Desejo buscar o Mestre, mas estou condenada a respirar entre os ídolos que me enganaram.
Socorrei a minha alma que sangra. Ajoelhou-se como quem nada mais poderia dar de si própria, senão a suprema humildade. E com surpresa, verificou que o irmão dos infelizes tinha lágrimas abundantes. Gritou a enferma perplexa: Chorais? Só um emissário do Senhor pode assim proceder. Sou culpada, culpada! Lançando os olhos para o alto, começou a gritar com manifesto desequilíbrio: Perdoai-me, ó Deus, meus pecados são enormes. Tenho crimes que provocam o pranto dos vossos escolhidos. Malditos os deuses de pedra que nos arrojam aos despenhadeiros da ignorância. Malditos os gênios do egoísmo, do orgulho, da perversidade e da ambição. Quinto Varro, que a fisionomia envelhecida e a longa barba tornavam irreconhecível, inclinou-se para ela e, dominado pelo carinho espontâneo, murmurou: Cíntia, espera e confia. Deus não nos esquece, ainda mesmo quando sejamos induzidos a esquecê-lo. Estranho fulgor estampou-se no semblante da enferma, que lhe cortou a palavra exclamando: Oh, esta voz, quem sois? Como soubestes meu nome sem que eu vô-lo dissesse? Sereis acaso um fantasma que regressa do túmulo ou a sombra de um homem que morreu sem nunca estar morto? O missionário afagou-a com ternura e beijou-lhe os cabelos, copiando instintivamente os gestos da mocidade. Perplexa, a matrona recuou, exibindo no olhar profunda lucidez, qual se fora repentinamente chamada à realidade pela grande emoção. Fixou o interlocutor de frente, com inexprimível espanto, e gritou: Varro! Na irreflexão com que pronunciara aquele simples nome, colocara todo o amor e todo o assombro que era capaz de sentir. O apóstolo, no entanto, debalde, em vão, aguardou a frase que se lhe apagara nos lábios descoloridos. Cíntia contemplou, por momentos curtos, emudecida, mantendo na expressão fisionômica a estática felicidade de quem encontra um tesouro há longo tempo acariciado. Um peregrino da fé religiosa que surpreendesse o paraíso não revelaria maior ventura, maior felicidade que a daquela face transfigurada por suprema alegria interior. Um quadro inovidável, inesquecível, porém, foi breve como um relâmpago dentro da noite. Destrambelhado o coração pelo júbilo do reencontro, a pobre senhora empalideceu repentinamente. Os órgãos visuais arregalaram-se-lhe nas órbitas e o corpo oscilou, desgovernado. Varro, aflito, correu a ampará-la. A agonizante aquietou-se-lhe nos braços com a submissão de uma criança. O valoroso patrício que a fé metamorfoseara em sacerdote, rociando-lhe o rosto de lágrimas, cerrou-lhe os olhos piedosamente. Cíntia Júlia morrera como um passarinho, sem estertores, sem contrações. Apertando-a de encontro ao coração, Quinto Varro soluçou, balbuciando uma prece. Clamou ele: Senhor, Tu que nos reúnes com bondade, não nos separarias para sempre. Amigo divino, que nos concede a luz do dia depois das sombras da noite, dá-nos serenidade, finda a tormenta. Ampara-nos o coração desarvorado, os tortuosos caminhos do mundo, e abre-nos os horizontes da paz.
Tantas vezes morremos nas trevas da ignorância, mas a tua compaixão nos ergue de novo a claridade divina. Nada posso pedir-te, servo que sou agraciado por tantas bênçãos imerecidas, mas, se possível, rogo-te a proteção para quem hoje te busca, com espírito sedento de amor. Ó Mestre de nossas almas, socorre-nos na solução de nossas necessidades. Nada podemos sem a tua luz. Sufocado pela comoção, silenciou. A oração falada morrera-lhe na garganta, mas o espírito fervoroso prosseguiu em súplica silenciosa, que somente foi interrompida a chegada de um irmão que o auxiliou a prestar as derradeiras expressões de carinho à morte, cujos lábios se entreabriam imóveis num sorriso indefinido. O mensageiro de confiança foi expedido ao palácio de Vetúrio, mas, temendo represálias, o emissário apenas notificou que a senhora, vítima de inopinado mal-estar, exigia imediata assistência. A notícia foi recebida desagradavelmente. Aquela fuga para o círculo cristão era detestável acontecimento. Epípodo, o chefe da vigilância, foi advertido com severidade e um homem da estima familiar, à frente de vários cooperadores, foi incumbido de superintender a remoção da enferma para casa. Esse homem era Flávio Súbrio. Quem era Flávio Súbrio? Querida Mita. O soldado que ajudou Varro a fugir no momento da emboscada e que assassinou o irmão Corvino. Então ele sabe quem é Quinto Varro. Toda a história. O velho soldado procurou o irmão Corvino e, surpreendido por aquela voz que não lhe parecia estranha, veio a conhecer a deplorável ocorrência. Lançando olhares desconfiados para o apóstolo, que tinha nome idêntico ao da vítima que ele nunca esquecera, providenciou, respeitoso, o transporte do cadáver, que Varro ajudou carinhosamente a instalar na carruagem, convertida em coche mortuário. Lançando olhares então desconfiados, infinita consternação envolveu a residência romana, outrora fulgurante e feliz, e ao entardecer um pelotão de legionários cercou o casebre em que o irmão Corvino meditava. Vetúrio reclamara-lhe a prisão para o inquérito que pretendia instaurar. O presbítero, o ancião, o sacerdote, foi assintosamente, ou seja, com maldade, recolhido e encarcerado sem a menor consideração. O martírio supremo de Quinto Varro ia começar. E assim, meus amigos, conseguimos finalizar o capítulo 6 da obra Ave Cristo. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. E a própria oração de Corvino Quinto Varro é também a nossa oração de gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estudo e de reflexão. E agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes que nos ajudam e que conduzem todo esse trabalho.